O nosso Deus era, é e para sempre há de ser o mesmo Deus. É o que nós vamos olhar no conceito destes poucos versículos que nós vamos estar lendo no Salmo de número 90. Vamos ler os primeiros 4 versículos deste Salmo e eu quero já saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Salmo 90, versículo 1 ao 4, o texto diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Até que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Então, o que nós observamos neste texto é o relativismo do tempo para Deus. Para Deus, 1000 anos, como diz aqui, é o dia de ontem, é como um dia, não é? E nós não vivemos esta realidade, nenhum de nós nem chega nos nossos dias a viver 1000 anos, nem perto de 1000 anos. Então, o contexto de Deus é diferente do nosso contexto. Mas o fato de nós observarmos e meditarmos nestes versículos, nós temos que aprender uma grande verdade. É que o nosso Deus é o mesmo. No primeiro versículo ele diz: tu és e fostes e tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Geralmente este tempo é reconhecido como 40 anos, ou seja, um meio termo de uma vida nos dias de hoje, mas mesmo que você estenda, ou seja, de mães para filhos, de pais para filhos e netos e bisnetos, nós estamos falando de diferentes gerações nas famílias e a palavra fala que Deus tem sido o nosso refúgio de geração a geração, ou seja, não importa que entre uma geração e outra, alguns traços culturais, algumas realidades econômicas, políticas no mundo troquem, mudem, como nós observamos na história bíblica, há um mover, no mesmo jeito que hoje as coisas se movem no mundo, no caminhar da história bíblica também a mesma coisa aconteceu. No entanto, o salmista diz: olha, de geração em geração, aleluia, tu tens sido o nosso refúgio. O fato de Deus estar acima da realidade do tempo nos traz este sentimento de estabilidade. Ele não muda. Agora traz também algo para a nossa vida que nós não devemos mudar para com ele. Aleluia. Ele deixou a sua lei imutável. Nós simplesmente temos que ouvi-la, aprender dela, porque ao aprender dela nós estamos aprendendo deste Deus que não muda. Mas nós temos que servi-lo da maneira que lhe apraz. E esta maneira não mudou. Temos uma tendência de geração a geração, nós vemos mesmo na história israelita, ao se misturarem com um povo, ao estarem passando por outro lugar, ou uma diferente situação, se mesclarem, se misturarem com as realidades culturais, religiosas do local ou da população, mas isso está mal. E o Senhor sempre lhe chamou a atenção, porque da mesma maneira que ele não mudou, aleluia, a maneira de servi-lo, claro que eu não estou falando dos diferentes pactos, do antigo pacto da lei, completamente diferente do novo pacto, mas afora isso, a revelação do nosso Deus, ela permanece. Ele permanece o mesmo, a sua revelação também, para além das gerações. O segundo versículo fala a extensão de eternidade a eternidade. O Senhor tem tudo sobre o controle. Quando tudo veio a existir, ele já existia e ele era o mesmo. Quando tudo terminar de existir no contexto daquilo que nós conhecemos e reconhecemos, que o final está escrito para nós, porque aprouve a Deus revelar, aleluia. No livro do Apocalipse está escrito aquilo que haverá ainda de acontecer para nós e como será a finalização da história de todos aqueles que reconheceram ao Senhor por seu Deus, entraram no caminho da salvação e para aqueles que não o fizeram assim. Então ele diz, terminando, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia que passou. Que essa palavra seja de fortaleza para nós, de saber que o nosso Deus não muda, de que ele é maior do que todas as coisas, que nele não há sombra de variação, mas ao mesmo tempo que é uma segurança tão forte, saber que o mesmo Deus que moveu da maneira que nós lemos na Bíblia, ele se move, ele pensa, ele sente da mesma maneira hoje, ele não muda nada, absolutamente nada.
mas torna-se uma responsabilidade para nós, de conhecermos como Ele é e servirmos a Ele como Ele quer. Porque, infelizmente, nós que somos de poucos dias, adaptamos a nossa realidade a Deus. Claro, Deus entende, no entanto, para Ele deixou-nos o maior presente. Revelou por este presente o seu amor, o seu caminho, a sua verdade, quem Ele é, aleluia. E aqui nós aprendemos como servir ao nosso Deus no dia de hoje. E a geração seguinte vai seguir da mesma maneira. E a passada também assim. Se quisermos estar nos preceitos deste Deus, nós serviremos sempre de geração a geração até que chegue o fim dos dias nesta palavra. Amém.